Olá, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Rafael Paiva e hoje eu quero trazer para vocês aqui um tema muito prático para quem quer advogar na área criminal ou quem já é criminalista, que é um tema que é muito falado ultimamente, é um tema que, entre aspas, está na moda, que é a revogação da prisão preventiva por motivos de Covid-19. É uma grande tese para você adotar no seu escritório, com seus clientes. Por quê? A gente sabe que existe uma pandemia muito séria, que tem muitas vítimas, que sobrecarrega o sistema de saúde. E em razão dessa pandemia, o Conselho Nacional de Justiça, ele elaborou uma recomendação. Veja que não é uma resolução. Então, os juízes em todo o país, eles não são obrigados a seguir. É uma recomendação, que é a recomendação número 62 do CNJ. Para quem já faz parte do nosso grupo de estudos, lá nossa mentoria no Telegram, é gratuito, o link está aqui embaixo. Vai lá, se inscreve, porque eu coloquei essa resolução lá no nosso grupo, na nossa comunidade do Telegram. O CNJ estabeleceu nessa recomendação algumas orientações com relação à prisão preventiva. Então imagine que seu cliente ele está preso preventivamente e ele, por algumas circunstâncias, ele pode ter a revogação da prisão preventiva e aplicação de alguma das outras medidas cautelares lá do artigo 319 do CPP. Na aula de hoje eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona isso através de um modelo que eu uso aqui no escritório, que é modelo de revogação de prisão preventiva. Presta atenção, esse modelo ele difere um pouquinho dos modelos normais de revogação de prisão preventiva. Por quê? Nos modelos tradicionais, basicamente, a gente bate nos artigos 312, nos artigos 313 do CPP, no sentido de demonstrar que a prisão preventiva não cabe mais, ou que ela não cabe mais, ou que ela nunca coube, tá? E também bate no artigo 321, dizendo que cabe fiança e tudo mais. Então, basicamente, os pedidos de prisão preventiva, eles se fundamentam nesses três artigos, 312, 313 e 321 do CPP. E agora, com o advento do pacote anticrime, que já está em vigor, também o artigo 316. Lembra dessa regra importante? Você que é criminalista não pode perder. O artigo 316 do CPP estabelece que a prisão preventiva, uma vez decretada, ela tem que ser reavaliada pelo juiz de ofício de 90 em 90 dias. Então é muito comum, e pode ser que o seu cliente esteja nessa situação, uma prisão preventiva decretada há mais de 90 dias, isso não tem nada a ver com Covid, é uma regra nova do CPP, é o artigo 316, parágrafo único, e passado esse prazo, o juiz não reavaliou o decreto de prisão preventiva. Essa prisão preventiva é ilegal, por isso que tem que haver a sua revogação. Deu para entender? Beleza, vamos aqui, por exemplo, que eu vou te mostrar alguns pontos importantes sobre essa prisão. Aqui é o modelo que eu uso aqui no escritório, inclusive tem o logo aqui do nosso escritório. O endereçamento, você vai endereçar essa prisão preventiva, esse pedido de revogação de prisão para o juiz de direito, né, o juiz do local onde você está atuando, então o juiz responsável pela prisão, então responsável pela prisão. Lembra que se é uma prisão preventiva, a gente não tem ainda a execução da pena. Normalmente, a própria guia de recolhimento, a GR, é expedida pelo próprio juiz da fase de conhecimento, o juiz da vara criminal. Então, é para ele, normalmente, para ele que você vai fazer o pedido de revogação. Professor, eu posso fazer, deixa eu colocar minha carinha aqui, eu posso fazer esse pedido, deixa eu ver aqui, ó. Eu posso fazer esse pedido diretamente através de um HC? Ó, poder pode, mas não é a melhor solução. Eu oriento você, se você tem um cliente que está dentro dessas condições, você, primeiro passo, vai fazer um pedido para o juiz da causa, o juiz do processo, o juiz da vara
criminal pedindo a revogação da prisão preventiva, certo? Aqui, modelinho básico, processo número, e aqui vem o preâmbulo. Veja que aqui você não precisa necessariamente qualificar o seu cliente, porque ele já está qualificado no processo. Tem algumas varas, e eu não sei como é que é aí onde você mora, algumas varas, elas exigem, e é uma coisa muito doida isso do direito, né? Elas exigem que o protocolo desse pedido de revogação de prisão preventiva seja feito à parte, como se fosse uma distribuição, e uma distribuição com dependência. Então, se for esse caso, você vai colocar aqui, distribuído, aqui ó, coloca assim ó, distribuído por competência não, né? Por distribuição, porque você já fala que já tem um processo andando ali. Mas isso é só nos locais onde o juiz, por algum motivo, ele quer que seja, você faça você protocole como se fosse uma nova ação, e aí distribui oh meu Deus do céu, distribuição. Distribui por dependência, tá difícil passar aqui, hein? Distribua por dependência para ele, tá? Não é o que eu venho verificando aqui nos nossos casos do escritório, a gente vem fazendo com uma petição incidental mesmo, um protocolo lá com uma petição dentro do processo já criminal em andamento e não tem problema, mas fica aí esse alerta que em algumas varas aí no Brasil, muito grandes, assim, aqui em São Paulo já tem diferença, imagina no Brasil, você pode ser que você tenha que fazer assim por dependência, se for o caso você faz e coloca o número do processo lá para ir para aquele juiz lá principal, mas aqui a única diferença é que aqui no já qualificado nos autos, se você for fazer uma distribuição nova por dependência, você coloca os dados do seu cliente aqui completos, certo? Boa. Através do advogado regularmente constituído, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer, o verbo aqui é um verbo praxe, requerer, a revogação da prisão preventiva com fundamento nos artigos 316 e 319. Esse aqui é um dos incisos do artigo 319, aqui no caso eu nem usei mais esse aqui, tá? Fala da monitoração eletrônica. Algum lá você pode usar só o artigo 319. Veja que aqui eu não vou bater nos requisitos da preventiva, não vou bater necessariamente, pode ser que você até bata, mas vamos imaginar que você já fez lá um pedido para o juiz e ele negou. Você não pode fazer o mesmo pedido de novo. E aí você pode fazer esse novo pedido. Quer ver como é que faz? É assim, ó. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Mais ou menos assim que funciona, ó. Assim, ó. O cliente está preso. Cliente preso. Certo? Aí, o que você faz? Você faz um pedido de revogação. Antes do Covid, tá? Onde é que você fez isso aqui, ó? Da prisão preventiva. Revogação da prisão preventiva, fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP. Basicamente, você vai dizer que esses artigos não estão presentes e o que está presente, na verdade, é, por exemplo, o 321 do CPP, que fala sobre a fiança, ou o 319 do CPP, que fala de outras medidas cautelares, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. Então, esse pedido ele foi indeferido. Você não pode fazer um novo pedido para esse juiz, para esse mesmo juiz, com os mesmos fundamentos. Claro, você pode impetrar o HC, mas você não vai poder fazer para esse mesmo juiz os mesmos pedidos. Aí vamos imaginar que depois que você fez esse pedido e ele foi indeferido, adveio o Covid-19. Então você vai fazer um novo pedido. Então, novo pedido de revogação da prisão preventiva, só que dessa vez com fundamento nos artigos 316 do CPP e da recomendação 62 do CNJ. Veja que, se você nunca fez esse primeiro pedido aqui,
Nesse aqui você pode fazer com todos. Esses todos aqui de novo. Mas não necessariamente o caso. Aqui também você vai usar o 319, que é só para aplicar a medida cautelar, ou 321 para a fiança. Tá legal? Beleza? Show de bola. Vamos pegar aqui, vamos voltar para a nossa petição. Boa. Então estamos aqui na nossa petição. Então, fundamento no artigo 316, 319. Se tiver pedido aqui de fiança, você vai colocar também o artigo 321 do CPP e a recomendação 62 do CNJ. Essa recomendação já está lá no nosso grupo de mentoria do Telegram, é gratuito. Se você quiser entrar, tem link aqui na descrição desse vídeo. É só entrar e vai baixar lá a recomendação. Recomendo que você leia essa recomendação, certo? Boa, passamos aqui então. Eu gosto de fazer as minhas petições, aqui fica uma dica para vocês, na questão de estilo, eu gosto de fazer em vários tópicos. Quanto mais tópicos você fizer, claro, tópicos que sejam condizentes com o que você está alegando, é melhor. Porque por isso que o juiz ele não vai ficar lá lendo, procurando os argumentos na sua petição. Quanto mais destacados eles tiverem, é melhor. Então, por isso que fica aqui a minha orientação para você, no momento em que for fazer, que for redigir essa petição de revogação da prisão preventiva, você divida nesses tipos de tópicos. Por exemplo, o primeiro tópico aqui, da prisão e da ação penal proposta em face ao requerente. Nesse tópico, eu só vou falar que o nosso cliente está preso, tá? O porquê que ele está preso e em que fase do processo a gente se encontra. É como se fosse um resuminho do que está acontecendo no processo. Então veja que aqui ficou assim. O requerente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de, e aqui você vai indicar qual é esse tipo penal. Você pode até contar um pouquinho da história, mas sempre assim, na suposição, pela acusação de supostamente ter, pode fazer bem resumido, tendo esta sido convertida em prisão preventiva, que é importante, então dizer que ele está preso em prisão preventiva e colocar a data. Por que colocar a data? Porque aqui você vai ver que um dos fundamentos para nosso pedido aqui de revogação é o artigo 316, parágrafo único do CPP, que fala dos 90 dias. Então, nesse caso em particular no escritório, o cliente estava preso há mais de 90 dias preventivamente, sem a revalidação da prisão pelo magistrado. Muito bem. Aqui, você vê que no rodapé eu gosto de colocar os dados do escritório. Aqui eu tirei, vocês colocam os dados do escritório de vocês e vem. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, foi esta recebida, tendo requerente sido cientificada a ação penal e seu desfavor. Encontrando-se no momento, aguardando a realização de audiência de instrução de julgamento que fora designada para a data do dia tal. Se essa data já teve que ser reagendada, você coloca aqui, ó. Inclusive, essa audiência não pôde ser realizada. Tenta demonstrar que, de alguma forma, em razão dessa pandemia, vai demorar um pouco para realizar essa audiência. E aí você ganha mais um argumento para a revogação da sua prisão preventiva. Então, o tópico 2 da pandemia causada pelo vírus Covid-19, que é o argumento final aqui da nossa peça. Você tem que falar da pandemia. E aqui fala de modo muito reduzido. Não adianta você ficar colocando 1001 referências. O juiz já sabe que existe uma pandemia. Inclusive, o Ministério Público, parece que isso é uma tendência nacional, nesses pedidos, ele alega que não há risco dentro dos presídios, mas a gente sabe que há, principalmente presídio superlotado, que não tem ala de saúde. Então, tem que demonstrar que o fundamento está baseado no Covid. Mas não precisa ficar explicando dados técnicos, porque o juiz já sabe. Então, eu aqui coloquei o seguinte, como se sabe, a OMS, no dia 11/3 de 2020, reconheceu a pandemia causada pelo vírus Covid-19, que vem causando enormes e trágicas consequências em todo o mundo. No Brasil, o sistema de saúde está colapsado, sendo que diariamente a imprensa vem noticiando o aumento do número de pessoas infectadas e que não resistem à contaminação, o que torna imperiosa a adoção de estratégias que objetivem a diminuição da curva de contágio. Então, estou demonstrando aqui que está tudo ruim, tá? A situação está calamitosa. Em diversos locais não há mais leitos de UTI para atendimento de todos os infectados.
que necessitam de cuidados médicos mais intensivos. E aqui, dependendo do lugar onde você estiver advogando, vale a pena colocar os dados da sua localidade lá. Então, ó, aqui no município X eu tenho uma vaga de UTI e já está cheia, mais ou menos assim. Estando requerente, agora você vai trazer para o caso do seu cliente, preso preventivamente, é de salutar importância apontarmos o estado de coisas inconstitucionais reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em liminar concedida nos autos da ADPF 347. Aqui é uma decisão importante essa ADPF 347, porque liminarmente lá foi reconhecido o estado de coisas inconstitucionais, porque a situação dos presídios brasileiros é muito calamitosa, principalmente agora com Covid, imagina. Mas já antes disso, muito antes disso, o STF já reconhecia, ainda que liminarmente, esse estado de coisas inconstitucional por violação a um princípio importante, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, para finalizar esse tópico, assim, forçoso reconhecer que já sendo o nosso sistema de saúde combalido, o que dizer do fracasso do nosso sistema prisional, onde os direitos e garantias mais fundamentais são tão constantemente ignorados pelas autoridades públicas. Inciso 3. Da recomendação número 672 do Conselho Nacional de Justiça. Agora você vai abordar a recomendação que você já leu, porque você já pegou lá no nosso grupo de estudos a recomendação. Ciente dessa preocupante realidade, o Conselho Nacional de Justiça, através da recomendação número 62, recomendou, não é uma obrigação, mas é uma recomendação, aos juízes e tribunais a adoção de algumas medidas necessárias para evitar a contaminação nos presídios brasileiros. Olha a responsabilidade do juiz. Se ele mantém o cara preso, ele não precisa manter o cara preso, o cara contrai a Covid-19 e morre dentro do presídio, é um grande problema, pode gerar até um dever de indenização para o Estado. Então veja que é uma grande responsabilidade. Então basicamente nesse pedido, tenta pegar lá, aqui ó, no pescocinho do juiz, demonstra para ele que a situação é grave. E aí você vai agora nesse momento indicar o porquê do que o seu cliente tem grupo de risco ou está em alguma dessas situações da recomendação número 62 que justificam ele poder, então, sair do presídio e ser submetido a uma outra medida cautelar, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar e por aí vai. Vamos lá. Nesta, reconheceu-se como grupo de risco. Se o seu cliente estiver no grupo de risco, é muito mais fácil, tá? Pela infecção Covid-19, pessoas idosas, gestantes, pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras respiratórias. Aqui, ó, no caso do nosso cliente, ele tinha um problema respiratório. E outras, como, que, por exemplo, pode ser a asma, pode ser a bronquite, e outras comorbidades pré-existentes que possam conduzir ao agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio. Aí eu copiei aqui o texto do artigo 4º dessa recomendação, que fala exatamente disso. Inclusive, esse inciso aqui, 1, do artigo 4º é mais importante. Ó, a reavaliação das prisões provisórias, no termo do artigo 316, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães, pessoas responsáveis por criança até 12 anos, pessoas com deficiência, idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco. O grupo de risco é aquilo que eu já te passei. Olha que legal esse item C. Prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias. Nesse nosso caso aqui, tinha esses dois motivos. O cliente era grupo de risco, porque é asmático, e 2, prisão preventiva tinha excedido 90 dias. Então, veja que aqui ele fala ou, então não é cumulativo, que estejam relacionados a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. No caso de análise, é comprovado através do relatório médico, aqui você vai colocar o relatório médico que atesta que o seu cliente tem alguma daquelas doenças que o colocam no grupo de risco. Aqui no caso era a asma, tá legal? Podia ser outra. Se você não tem esse relatório médico, fica aqui uma dica adicional. Procura lá no presídio, lá deve ter uma ala de saúde, sempre quando o preso dá entrada, é feito o exame nele, e aí muitas vezes ele até já toma remédio e tudo, isso consta tudo na ficha médica do preso, e você, advogado, tem acesso a isso, pode usar para fundamentar o seu pedido de revogação de prisão preventiva.
Ademais, é fato que o requerente está preso por uma força de uma prisão preventiva há mais de 90 dias, sem que tenha sido objeto de revisão judicial em afronta ao que estabelece o artigo 316, parágrafo único do CPP. Não bastasse tudo isso, temos que a legislação processual penal, aí você vai falar basicamente que a prisão é a última medida que tem que ser adotada pelo Estado, que existem outras medidas cautelares do artigo 319 e que o juiz, antes de decretar a prisão preventiva, eles nunca fazem isso, mas antes ele tem que analisar a viabilidade de outras medidas cautelares, como a fiança, nos casos que admite-se fiança, a própria tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, comparecimento periódico ao juízo. Existem várias medidas cautelares que o juiz pode adotar para evitar a prisão. Na prática, parece que eles nem olham para o artigo 319, mas fica aqui a dica, vai bater nesses pontos aqui também, tá? Assim sendo, de rigor, a imediata revogação da prisão preventiva qual é o nome do seu cliente, aplicando, se for o caso, qualquer das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Aí vem os pedidos. Em razão do exposto, requer a revogação da prisão preventiva. Aqui nós vamos mudar o nome, né? O nome aqui fictício. Aplicando-se, se for o caso, qualquer das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Temos em que? Pré-deferimento, local e data e advogado OAB. Então, basicamente é isso, a nossa pecinha, tá? Deixa eu voltar aqui para a câmera. É um pedido que tende a dar certo a depender das condições do seu cliente. É claro que se o seu cliente não tiver nenhum tipo de comorbidade, não tiver doença, não for parte do grupo de risco e nem estiver preso preventivamente há mais de 90 dias, é fato que nesse caso vai ser um pouco mais difícil de você conseguir êxito nesse pedido, mas vale a pena tentar. Às vezes o sistema de saúde, às vezes a penitenciária não tem sistema de saúde, às vezes a penitenciária está superlotada. Isso é um motivo que pode vir a justificar, sem sombra de dúvidas, a concessão da revogação da prisão preventiva. Vale a pena você tentar. Se você tiver, num caso mais filé mignon, aí mais fácil. Se não tiver, não tem problema. Dá para você tentar também. Tá legal? Retomando aqui, para quem for do nosso grupo de mentoria do Telegram, vou deixar esse modelinho lá para vocês, e também vou deixar a resolução, aliás, o modelinho, perdão, comi bola aqui. O modelinho eu vou jogar para quem faz parte da nossa mentoria alta potência, tá? Mentoria alta potência, quem faz parte, vou jogar o modelinho lá. Quem não faz parte da mentoria, eu vou jogar lá no nosso grupo de estudos sobre advocacia no Telegram, esse é gratuito, eu vou jogar para vocês a resolução número 62 do CNJ. Tá legal? Quem é nosso aluno da mentoria alta potência vai receber esse modelão aqui em formato doc, formato do Word, para poder usar e abusar aí no seu escritório. Tá legal? Espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida já sabe, é só me procurar. Meu Instagram é @paivaprof. Vale a pena também seguir a Van lá no Instagram dela, é o Van_Andres. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar. Se tiver dúvidas, pode colocar aqui que eu vou responder. Assina o canal, ative o sininho de notificações para sempre receber as novidades do nosso canal. Boa advocacia para vocês, boa sorte, sucesso. Beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.